Ali foi um momento muito incrível. Agora nós perdemos o nosso Tarcísio Meira, né? Nossa. E a gente começou, você vê, o Ibope é aquela coisa que todos nós acompanhamos, mas são números frios, né? Fala assim, 45% de audiência, 60% de audiência, isso aí não dá a dimensão do que está acontecendo do outro lado, do tipo da reação coletiva, né? O inconsciente coletivo que toma conta através de uma reação ou que você é parecida com o que você tomou, ou em resposta a alguma coisa que foi feita. Então, nós estamos em Salvador, fomos passar o Ano Novo lá. Quem tinha nos convidado para Salvador foi a TV Aratu. Então, nós fomos passar a procissão do Senhor dos Navegantes. E fui eu, Tarcísio, a Glória, foi o Ibrahim, um grupo lá sentado, e depois então entramos no barco. E muitos barcos, 3.000 barcos na Bahia. Eu nunca tinha visto aquilo. E aí chegou um barquinho perto do nosso, encostou e identificou o Tarcísio. Aí o cara, Tarcísio cumprimentou-se e tal. E daí os caras do barquinho começaram, irmãos, é preciso coragem. Daí outro barco viu aquele pessoal cantando, encostou, mas viu o Tarcísio, irmãos. Daqui a pouco tinha 3.000 barcos cantando Irmãos Preciso Coragem na procissão do Senhor dos Navegantes. E o Tarcísio Meira caiu no choro, a Glória Menezes no choro, eu também caí no choro, porque naquele momento nós percebemos a importância da Rede Globo de televisão. Até ali, a gente sabia que a gente estava fazendo um bom trabalho, mas não tínhamos tido esse retorno assim, de massa, negócio direto, uma comunicação como se fosse um teatro, você assistindo aquela peça de 3.000 barcos representando para você. É uma coisa maravilhosa. Boni, só para complementar, até porque a gente está falando aqui há 2 horas, né? Mas... E teria tanta história, puta, depois quando você faz a Vanguarda... Você fez essa série toda que você está fazendo, que é brilhante, você deve ter contado todas as coisas que são relativas a você, né? Porque se a gente for contar, fazer um trabalho desse só com você, vai demorar meses, né? Nosso aqui podemos resumir em algumas horas, mas a tua vida demora para fazer capítulos, dá uma novela de 6 meses aí. Mas depois que você faz a Vanguarda, tem a gratidão das afiliadas, os Sirotsky's, que são nossos amigos queridos, que te amam desesperadamente, mesmo você com a Vanguarda ter passado a ganhar os prêmios que eles que ganhavam de melhor afiliada, né? Exatamente. RBS, enfim, um monte de história, mas tem uma história... Você falando dos Sirotsky aí, eu queria só registrar uma coisa. Muito importante a participação do Maurício nessa história, porque nós tínhamos desavenças da TV Globo. Mesmo depois da saída do Walter, havia conflitos com o Dr. Roberto. E, às vezes, eram conflitos bastante duros em relação a conteúdo, em relação a coisas desse tipo. Não com relação ao gerenciamento da empresa, o Dr. Roberto Marinho não se metia nisso. Mas sobre conteúdo, ele tinha algumas pressões vindas da ditadura e coisas desse tipo, e às vezes a gente entrava em clinch. Quem vinha apartar era o Maurício Sirotsky. Ele tomava o avião dele lá, ele vinha correndo aqui, e eu senti ele veio mais de 10 vezes para apartar briga minha com o Dr. Roberto, ou minha com o Joe Wallach, ou minha com o Walter Clark. Ele era o cara que foi meu defensor constante, defensor das ideias que eu tinha e defensor da minha conduta. Quer dizer, eu devo muito ao Maurício, acho que é importante registrar isso nessa conversa. Uma última historinha, vai. Eu não vou nem te perguntar o que você quer fazer no futuro, porque você vai querer fazer tanta coisa que precisa mais uma sessão de 2 horas. Certo. Não adianta, você tem essa obsessão do novo, de novo e do bem feito que... Vou te contar uma história que eu acho que merecia um filme. Você citou o Tarcísio, aquela figura encantadora, e sem dúvida nenhuma o Boni fala isso, o Tarcísio e a Glória são atletas símbolos, fundadores da Rede Globo. Né? Eles são acionistas da TV Globo, porque eles investiram na TV Globo quando ninguém acreditava na TV Globo. Tarcísio, a Glória, a Regina Duarte, o Francisco Coco, o Dias Gomes, a Janete Claire, o Daniel Filho. Quer dizer, essas pessoas acreditaram num projeto
E quando eles vieram, o Tarcísio e Glória vieram ganhando menos do que eles ganhavam na TV Celso. Eles foram convencidos de que a ideia era criar um mercado de trabalho para o artista brasileiro seguro, baseado no comércio, não na política, baseado numa estrutura inteiramente calcada na transparência, onde eles participariam disso, e eles mereciam, e alguns outros merecem também, ser considerados acionistas da empresa. Eles investiram na empresa. Você sempre disse isso e defendeu isso. Mas tem uma história que é linda, maravilhosa, e vou contar agora aqui. Essa história merecia virar um filme. Tem uns 6, 7 anos atrás, é por aí, uns 7 anos atrás, portanto, o Tarcísio já estava possivelmente com 77 anos. Ele tem a mesma idade minha, a gente pode fazer 6, 7 anos atrás, estava com 77, 78. 1935, Tarcísio. A Glória com 78 tinha um quebradinho, porque ela era um pouquinho mais velha que ele. Exatamente. Teve um jantar na casa do Faustão, que não era aquela pizza enorme, que aí ele mistura todo mundo mesmo. Certo. Não, era uma coisa menorzinha. Eu estava lá com a Patrícia, tinha os outros amigos convidados e tal. E entre os convidados, você sabe, o Fausto sempre foi um homem muito generoso, muito carinhoso e tal. O reconhecimento que o Fausto tem pelo talento brasileiro, pelas pessoas que construíram isso, é impressionante. Quer dizer, além do caráter do Fausto, além da capacidade dele como apresentador, ele tem esse traço de generosidade que é uma coisa incrível. E aí aconteceu o seguinte, entre os poucos convidados daquela noite, estavam a Glória e o Tarcísio, que não tinham ido outra vez anterior à casa do Fausto. Eles estavam com o endereço, o motorista levou, aí tinha uma movimentação lá na porta da casa do Fausto, eles entraram na casa do Fausto, tinha um monte de gente comemorando na casa do Fausto, que não era a casa do Fausto, era a casa do lado, onde estava acontecendo um casamento. Agora, imagina para um casal que está casando e surge o Tarcísio Meira e a Glória Menezes. Fantástico. Isso é um filme inacreditável. É um filmaço. E eles demoraram para perceber que estavam na casa errada, até que uma hora o Tarcísio perguntou para alguém onde estava o Fausto. E o cara falou, não, o Fausto está na casa do lado. Muito bom. E aí, quando eles chegaram, o Tarcísio me contou a história, os dois riam muito. Mas é um grande filme, isso é um roteiro pronto. Casal vai casar e surge o Tarcísio Meira e a Glória Menezes. Não teria coisa maior para acontecer, né? Exatamente, total. Isso não tem nada a ver com essa história, é emocionante. Mas tem uma outra engraçada, que é assim, o Chacrinha estava no ar, o programa dele. Aí chegou o Leleco, o Jorge, papai, tem um casal aí fora que diz que quer casar no seu programa. Eles estão aí fora, ao vivo o programa no ar. Assim, ela está de novo, eles querem entrar aqui, querem casar aqui. Então manda entrar. Ali no auditório da TV Globo, lá no Jardim Botânico. Aí entrou o casal e casou no programa do Chacrinha, sem ele saber, sem ninguém saber. Quando apareceram lá, e ele mandou entrar. Que maravilha. É.